Todos nós, irmãos e irmãs, temos decorado como frase feita, muito poderosa e inspiradora, escrita no momento especial do ministério pelo apóstolo São Paulo, que estava em Roma aguardando o seu julgamento e alguns meses depois, condenado, viria a ser morto. E de lá ele escreveu a segunda carta, ou as cartas chamadas de cartas pastorais, a Timóteo, que muitas vezes ele disse, o meu filho na fé. E a frase feita que está na Escritura, inspiradora e poderosa, é: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Por isso eu quero que você reencontre esse texto lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4, não leremos apenas do verso 4 ao 8, aliás, do verso 6 ao 8, no bloco específico em que ele escreve isso, mas sim para a gente compreender o contexto em que Paulo escreve esta belíssima frase, que demarcaria para sempre o seu ministério e também, claro, a história da igreja, porque depois de quase 2000 anos estamos cá a dela novamente falar. Então, segunda de Timóteo, capítulo de número 4, a leitura será do verso 1, seguindo até o verso 8. Segunda de Timóteo, capítulo 4, verso 1 ao verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu poder, pelo seu reino. Prega a palavra, insta. Fazer uma pausa aqui. Não estava no protocolo e nem escrito aqui, viu, Rafael? Dedico a você o versículo 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida, no meu caso, é fim de ciclo. Não espero morrer, vocês sabem, ou pelo menos daqui uns 100 anos. Portanto, um contexto histórico bem diferente do que estava o apóstolo Paulo. E aí, a belíssima frase do verso 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, com letra maiúscula, o dia que todos nós, pastores ou não pastores, prestarão contas diante de Deus. O dia do advento, da segunda vinda. Contexto em que nós estamos vivendo. O dia do retorno do Senhor, que pode ser quando Deus rasgar os céus e todo joelho para cumprir a Escritura se dobrar diante do Senhor, ou quando Deus, no meu tempo ou no seu tempo, chamar a mim ou chamar a você, aplica-se o encontro com o Senhor. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Irmãos e irmãs, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Quando Paulo escreve isso, como há pouco disse, ele estava num contexto um tanto específico da sua vida e do seu ministério. A Bíblia não trabalha com datas, mas há quem diga, historiadores que estudaram os escritos e também os tempos, os passos que deram o apóstolo Paulo em muitos lugares da antiga Jerusalém e também, claro, na Macedônia ou a região da Europa.
e descobriu-se que Paulo tenha morrido por volta dos 62 anos de idade. Jovem ainda, mas para aquele tempo, vida avançada. Hoje, jovem. Temos irmãos e irmãs aqui, temos ovelhas aqui. A Joadã está lá me ouvindo, 95 anos. Percebe a diferença? Fato é, irmãos e irmãs, que Paulo estava como que naquela carta escrevendo para Timóteo, como que agora, olha, Senhor, o que está feito, está feito. Essa frase eu quero compartilhar com você. O que está feito, está feito. E por que essa frase feita, 1 IPI de Mauá, num tom testemunhal, estou dizendo para você? Porque quando você vai atrás, ou mesmo fica sabendo, ou encontra alguém que porventura tenha citado o meu nome como pastor, pergunte. Nesta semana, na rede social da igreja, aliás, rede social, mas no WhatsApp interno, eu coloquei ali um breve resumo da minha trajetória pastoral. Então, de repente, você conhece algum irmão da 1 IPI de Tatuapé. O que fiz como pastor lá está feito, não pode ser alterado. O que fiz como pastor na 1 IPI de Mauá está feito, está completo, o ciclo completo não pode ser alterado. Na IPI de Quatiguá, na IPI de Goiânia, na IPI do Jardim Guarujá, na IPI do Jabaquara e na IPI de Vila Moinho Velho. O que está feito, está feito. E por que esse tom testemunhal? Porque ministérios, há diversidade. Paulo escreve isso em Efésios capítulo 4, há diversidade de dons. Então, estou terminando aqui na 1 IPI de Mauá, quis Deus que fosse assim, um ciclo pastoral nesse modelo de ser presidente de um conselho e responsável por um rebanho específico. Este ciclo termina hoje. Mas no meu coração, ainda que querendo descansar, não consigo imaginar eu, pastor Adilson, recebendo um convite para ir pregar numa igreja como pastor convidado. É desse tipo de ministério, irmãos e irmãs, que tem orado e sonhado a Deus, e aspas, brincando com você, igreja, e não vale ser aqui, porque afinal de contas, fui pastor de vocês por 3 anos, então permita que outras, onde não exercer o pastorado, tenha a primazia deste tipo de convite. E prometo que toda vez que receber, vou colocar na minha rede social para você saber, lá onde está indo o pastor Adilson. Por isso, irmãos e irmãs, é com alegria, com o coração na mão, mas que sinto paz no mesmo coração para dizer, este modelo de ministério, quis Deus que eu o concluísse, fechando esse ciclo aqui na 1 IPI de Mauá. Viu, Marcial, outro dia nós conversávamos sobre isso no final do culto. É como um peso que Deus tira da cabeça. Cuidar de um rebanho, Rafael. Se sentir pressionado, ainda que ninguém diga, pelos bancos vazios, as tantas noites, as madrugadas, chorando, triste, imaginando, por que Deus? O que eu fiz de errado para esses bancos estarem vazios? E no silêncio não ouvir a resposta de Deus. E a gente se sente frágil, inútil, desabilitado, se cobra demais. Por isso é tão difícil completar a carreira. Por isso é tão difícil completar a carreira. Por isso, irmãos e irmãs, Everton, por isso que tantos ficam pelo caminho, e não os julgo, eu os compreendo, eu os entendo. Por isso, um mimo de Deus de ter me permitido chegar até aqui, concluir esta etapa, entendendo que Deus tem me dado vigor, saúde, maturidade espiritual, para continuar no ministério, ainda que por outras formas, por outros meios e por outros jeitos.
Glória seja dada a Deus, irmãos e irmãs, por ter me permitido combater o bom combate. Vou pedir para você voltar os olhos para o texto, para a gente não se demorar. Quando Paulo começa a escrever o capítulo 4, como disse lá a partir do verso 1, o coração de Paulo, imagino, estava totalmente emocionado e certamente olhando para o seu passado, fazendo uma conclusão de tudo aquilo que Deus usou a vida dele para fazer, e agora entendendo que havia de fato a possibilidade de terminar a sua vida física, de ser condenado em Roma e decapitado, como de fato o foi, Paulo se via agora inspirado pelo Espírito Santo a animar outro que estava iniciando o seu ministério. Como que Bruno dizendo: olha, Deus, por alguma razão que só na glória saberei, está encerrando ou está calando a minha voz. Deus está como que tirando a caneta da minha mão, a pena da minha mão, para continuar escrevendo. Mas para o meu lugar, Deus levanta outros e outras. É assim é que é, igreja. Por isso, tomado o apóstolo Paulo no seu coração de emoção, ele diz exatamente isto, no verso 2. Então, olha, não poderei mais, mas você, garoto jovem, não é o caso mais do Rafael, brincando, viu, Rafael? Mas era o caso de Timóteo, por volta de 24 ou 26 anos de idade. Prega a palavra. Não é Instagram não, persista, prega, insista, seja oportuno, não seja oportuno, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade, pois haverá tempo, aí ele vai começar a dizer em que circunstâncias será tão difícil, e é tão difícil pregar a palavra de Deus. Quando, por exemplo, o desafio tão grande de exortar, convocado por Deus, corrigir, inspirado pelo Espírito Santo, ensinar, sabendo que haverá circunstâncias em que a própria igreja, não é o caso de vocês, não se vê representada pela pregação da mensagem, e o que cabe ao pastor? Agradar a igreja ou agradar a Deus? Paulo deu a resposta, está escrito em Gálatas: importa-me agradar a Deus e não aos homens. E se Paulo dissesse o combate que não combateria, porque ele diz o bom combate, qual é o combate, Rafael, que o pastor jamais deve aceitar combater? Um combate em que o apóstolo Paulo mesmo escreveu em 1 Coríntios 9, que o pastor luta, prega, corrige, exorta, segundo as regras, e Paulo usa naquele contexto de 1 Coríntios 9, o corredor que corria na Grécia Antiga, nas Olimpíadas. Que aquele que corre, usando a linguagem do esportista, precisa ser de acordo com as regras. Não pode usar doping, por exemplo. Então, quando Paulo fala o bom combate, o combate da legitimidade, pregar a palavra de Deus com autoridade espiritual, com a plena convicção que aquela palavra foi colocada por Deus no seu coração, pastor. E não pense na reação da igreja, Rafael. O que a família A ou família B vai pensar? O que Deus colocar no seu coração, quer seja oportuno, quer não, prega, insta, corrija, exorte. Por quê? Porque fazendo isso, talvez pela graça do Senhor, Ele te dará o privilégio de completar a carreira. Completar a carreira. Combater o bom combate é combater o combate legítimo. E a legitimidade do combate pastoral, igreja, está no ouvido atento para ouvir a voz do Senhor. Esta palavra eu te dei, vá e prega. Por isso é tão cansativo, Marcel, esgotante, difícil. E louvo a Deus por chegar até aqui.
completando o ciclo. Verso 7 da palavra do Senhor. Quando ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, eu quero explicar para você um pouquinho melhor, vamos nos recorrer a um outro texto da palavra escrito pelo próprio apóstolo Paulo. Abra comigo lá, na 2 de Coríntios. Na 2 de Coríntios, no capítulo de número 10, apenas 2 versículos, o 3º e o 4º. Paulo defende a sua autoridade apostólica. Esse é o trecho que abre esse capítulo 10, e logo no começo, aí no verso 3º, no verso 4, algo que eu quero compartilhar com você, que você conhece, para falar sobre a autoridade pastoral. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia, da nossa luta, não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas ou mentiras. Então Paulo tem plena consciência de que o seu ministério foi realizado na autoridade espiritual que recebeu do Espírito Santo de Deus. Não confie, e não devemos confiar na nossa própria capacidade de cuidar do rebanho do Senhor. Terá de ser do jeito de Deus, porque tudo pertence a Ele. A vocação, a unção para pastorear, a inspiração do Espírito para compreender a palavra e a coragem, destreza, ousadia para pregar o que Deus já te deu no coração. Então, quando Paulo fala desta autoridade, ele fala de algo que vem do próprio Deus, o Espírito Santo, queimando o seu coração para que pudesse pregar a palavra do Senhor. Então, combater o bom combate é lutar de acordo com as regras. Como ele fala, as nossas lutas, as milícias que nós as travamos com as armas que são espirituais. Dou graças a Deus, Rebeca, porque sempre tive a graça de Deus de fugir das armas que pastores usam para se dar bem. Talvez se pudesse, ou se tivesse usado de armas que pastores do nosso tempo usam, talvez esses bancos não estivessem vazios. Por isso, no verso 3, ele fala sobre: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Onde você está lendo, pastor? Efésios 4, 2 Timóteo 4, do texto base da nossa reflexão, porque para lá voltamos. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres ou pastores, descolados, que falam a língua do povo, segundo as suas próprias o quê? Vontades, cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. Não há legitimidade nesse tipo de prática pastoral. E louva a Deus, presbítero Milton, que delas consegui fugir. Segundo momento, completar a carreira. Completar a carreira, presbítera Jaqueline, é não se tornar desertor. E Paulo, aliás, a carta a Hebreus, no capítulo 10, trata um pouco disso. Abra comigo lá, Hebreus no capítulo 10, versos 35 a 39. Veja que coisa linda e inspiradora, completar a carreira. Hebreus capítulo 10, 35 a 39. Não abandoneis, você encontrou 35, amém? Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão, recompensa. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma.
E vou explicar para você por que esse texto está sendo citado. Muito antes de ser pastor, eu sou crente. Corro para que no último dia eu esteja onde todos os crentes que são chamados estão, no seio de Abraão, na glória do Pai. Você pode discordar de mim no passado, ou quem sabe no futuro, acerca das minhas posições nas minhas redes sociais. É legítimo, vivemos em democracia, mas nunca passe no seu coração, na sua mente, a ideia de que, será que ele é crente? Porque muito antes de ser pastor, eu sou servo do Senhor, e corro para que o meu nome esteja entre aqueles que Jesus Cristo escolheu, lavou, redimiu, e chamará naquele último dia: vinde bendito de meu Pai, recebei por herança o reino de Deus que vos está preparado desde a fundação dos tempos. Completo a carreira como pastor, mas não completo a carreira como crente, porque, Selma, eu vou continuar correndo até o dia que Cristo me chamar, porque eu quero estar onde todos estão e estarão. Eu quero estar no seio de Abraão, amém? Vamos terminar? Guardei a fé. Guardei a fé. Verso 8, lá de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. Por isso, quando li no começo, destacando o verso, aliás, a palavra dia, não é dias não, viu? É dia. Brincando com vocês, o trocadilho. Dia, letra maiúscula. Sim, é o dia da tua chamada e o dia da minha chamada. Privilégio, ter corrido como pastor, ter cuidado de tantos rebanhos, ter chorado junto com o povo de Deus, ter me alegrado com o povo de Deus. Este ciclo termina, mas o ciclo da caminhada comum da fé, irmãos e irmãs, continua em aberto, e por ele e nele, Magda, continuo lutando, correndo, me esforçando, para que lá naquele último dia, letra maiúscula, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda, estão correndo, continuarão correndo, para que naquele dia recebam o convite do Senhor, que há pouco disse, registrado em Mateus 25. Irmãos e irmãs, que Deus assim nos abençoe, que Deus assim nos inspire sempre. Você, primeiro IPI de Mauá, cada um de nós como servo, serva, para que possa completar a carreira no dom que Deus te chamou, na vocação que Ele te deu, na tarefa que você recebeu. Que Deus assim, em Jesus, nos abençoe hoje e sempre. Amém.